É comum a gente ver pessoas que voltam para as mesmas práticas de onde Deus tirou elas. Hoje eu quero meditar com você exatamente a respeito deste assunto, não olhar para trás. Vamos analisar alguns textos das Escrituras Sagradas que falam sobre pessoas que voltaram para o lugar de onde Deus as havia tirado, voltaram para as mesmas obras, voltaram para as mesmas práticas, e vamos ver qual é a recomendação bíblica a respeito desse assunto e o que a gente pode fazer para evitar que esse mal aconteça conosco. Vamos analisar alguns textos aqui. Em primeiro lugar, pessoal, o que a gente precisa levar em consideração aqui? O tema de hoje: jamais olhe para trás. A gente precisa levar em consideração que Satanás está sempre trabalhando para nos afastar de Cristo, né? Apesar de a gente conhecer aquele versículo muito citado, que quem nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus não é fome, nem espada, nem doença, nem a morte e tal. Nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. A gente conhece esse texto, a gente sabe que é bem verdade que ninguém pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nós sabemos disso. Mas Satanás trabalha para que isso ocorra. De que maneira? Você percebe que o texto que nós mencionamos fala que ninguém pode nos separar, ou seja, nada externo. Ninguém e nem nada externo pode nos separar do amor de Deus. Apenas nós podemos nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e o próprio diabo leva isso em consideração e sabe muito bem disso, porque em Isaías capítulo 59, versículo 2, diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus e encobrem os ouvidos do Senhor para que ele não nos ouça. Então você percebe que quando o apóstolo Paulo fala quem nos separará do amor de Deus, ele está falando de situações externas, ok? Ninguém, nem matando você, nem perseguindo você, nem você passando por tribulações, por necessidades. Ninguém pode interferir no seu relacionamento com Deus, na sua aliança com Deus, riscar o seu nome do livro da vida, nada externo. Porque só existe uma maneira de nós nos desligarmos de Deus, de nós nos afastarmos de Deus. E essa maneira é por intermédio da iniquidade. E a iniquidade aí, no caso, é um pecado deliberado. A expressão utilizada é aven, que significa, a expressão hebraica, no caso, aven, significa pecado deliberado, insistência no erro, um pecado do qual a pessoa tem conhecimento de que é errado, ela sabe que precisa abandonar aquela prática, mas ela escolheu por livre e espontânea vontade permanecer naquele erro. Então, ela está praticando a iniquidade, ok? E é assim que ela é separada de Deus, ok? Ninguém é separado simplesmente por pecar. Você vê que a iniquidade, o capítulo 59, verso 2 de Isaías, ele é muito claro em dizer que é a iniquidade, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. E concordando com isso e confirmando isso, o próprio Senhor Jesus disse que naquele dia em que ele vier aparecer nos céus, muitos daqueles que diziam: Senhor, em teu nome eu expulsava demônios, em teu nome operamos milagres, isso está em Mateus capítulo 7. Em teu nome nós impusemos as mãos sobre os enfermos, eles ficaram curados. Em teu nome fizemos tantas coisas, profetizamos. E o Senhor explicitamente lhes dirá: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Você percebe que ele não está falando simplesmente de pecar, porque senão, se for ficar envergonhado na vinda do Senhor aquele que peca, eu vou ser o primeiro, porque eu peco, você que me escuta peca,
Só que existe uma diferença abissal entre pecar e estar em iniquidade. Esse estar em iniquidade é aquilo que nós chamamos de hoje em dia, né? Principalmente no meio pentecostal, existe muito o uso dessa expressão, estar em pecado, né? Existe aquele que peca e aquele que está em pecado. O que está em pecado é aquele exatamente que está em iniquidade. A gente até entende quando a gente fala que alguém está em pecado ou que nós estamos em pecado, significa que nós estamos praticando algo deliberadamente que é contrário à vontade de Deus, ok? Então, entendido isso, entendido que a única coisa que pode me afastar de Deus é a iniquidade e que a iniquidade é um pecado deliberado, insistido, Satanás trabalha não para que a gente peque simplesmente, mas para que a gente viva uma vida de iniquidade, que é pecado deliberado. Ok, o que isso tem a ver com o nosso tema? O que isso tem a ver com a questão de olhar para trás? É aí que entra o trabalhar das trevas em relação à nossa vida para que a gente venha a aderir à iniquidade. Satanás e os demônios, quando a gente fala Satanás, a gente está falando do sistema demoníaco, né? O sistema que trabalha para as trevas. Eles conhecem, por estarem em nosso derredor, de acordo com a Bíblia, os demônios estão ao nosso derredor e ao nosso redor estão os anjos do Senhor, acampam ao redor daqueles que o temem. Mas ao nosso derredor eles conseguem perceber muitas coisas, inclusive eles conhecem o nosso passado, vários detalhes. Eles sabem quais foram as práticas das quais Deus nos livrou. Eles sabem qual é a sua fraqueza. Ele sabe se a sua fraqueza é no tocante à sexualidade, é no tocante ao rancor, é no tocante à soberba, se é no tocante à desonestidade. Resumindo, os demônios que nos cercam, eles sabem qual é a nossa fraqueza e vão trabalhar para que a gente possa voltar a aderir a essas fraquezas. Porque é muito mais fácil para eles trabalhar com aquilo que eles já conhecem, com aquilo que eles já entendem. Ou seja, e que muitas vezes é até a especialidade desses demônios. Eu tive uma triste experiência, digamos assim, de ouvir uma pessoa, um relato de uma serva do Senhor, que o irmão dela faleceu envolvido com muitas coisas erradas e em determinado momento um familiar, uma pessoa dessa mesma família acabou ficando endemoniada e o demônio que se manifestou disse assim mesmo: eu vou matar ela da mesma maneira que eu matei o irmão. Então, por que eu estou contando esse testemunho aqui? Porque o próprio demônio está declarando que eles têm especialidade. Ou seja, eu vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei com o outro, eu vou trabalhar com ela. Então, eles têm especialidades. É por isso que a gente de vez em quando escuta assim, é um espírito de prostituição, é um espírito de vício. Quando a gente diz que é um espírito de prostituição, de vício, ou seja lá de que for, a gente apenas está afirmando que é a especialidade daquele demônio é trabalhar nessa área. E existem sim essas especialidades e não é só uma questão de crendice no meio gospel, porque a própria Bíblia fala sobre isso. Existem vários momentos em que Deus revela ali até mesmo espíritos de prostituição, espíritos do engano, como no caso do profeta Micaías, ali que foi contemporâneo do rei Josafá, ok? E Deus revelou para ele que havia um espírito do engano trabalhando nos profetas ali de Israel. Então, enfim, existem várias especialidades que os demônios atuam, ok? Engano, prostituição e por aí vai. E os demônios, conhecedores das nossas fraquezas e sendo eles especialistas nas suas áreas, eles vão trabalhar para que a pessoa
volte para as mesmas práticas. Se ele era dado à prostituição, o demônio vai trabalhar para fazê-lo voltar à prostituição. Se ele era dado ao vício, o demônio vai trabalhar para que ele volte para o vício. Aí, tendo em mente essas coisas, o que nós devemos fazer? Qual é o nosso posicionamento para que nós possamos sobrepujar esse plano das trevas contra a nossa vida? Vamos analisar aqui os textos bíblicos. Em Lucas capítulo 9, verso 62, Jesus disse que ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O Senhor deixa bem claro que aqueles que colocam a mão no arado e olham para trás, essa questão de colocar a mão no arado, ele está usando uma linguagem de trabalho, ok? São pessoas que aderiram ao Evangelho, ou seja, colocaram a mão no arado, começaram a caminhar com Cristo, se converteram, só que em determinado momento olharam para trás. E esse olhar para trás aqui, queridos, ele envolve todo um processo aqui que a gente vai já mencionar. O Senhor diz que quem olha para trás, depois de ter se convertido, depois de ter se rendido ao Senhor para a salvação, e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Então, olha só, Jesus está deixando claro que aqueles que olham para trás são reprovados aos olhos de Deus. Em Hebreus, na carta aos Hebreus, onde o autor faz uma menção do texto do Antigo Testamento, onde ele diz que o meu justo viverá pela fé, né, de fé em fé, logo em seguida ele faz uma seguinte advertência. Ele diz: e se retroceder, nele a minha alma não se compraz. Então, olha só o que o Senhor está dizendo. Que o justo, quem é o justo? Aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus Cristo, que está debaixo da aliança do sangue de Jesus, que está verdadeiramente em Cristo. Quem está verdadeiramente em Cristo, ele diz, viverá pela fé. Viverá pela fé. E se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, se ele voltar para as mesmas práticas, para os mesmos pecados, ele será reprovado aos meus olhos. Não terá acesso a recompensa que terão os aprovados. Então, preste bem atenção. É muito interessante que o Senhor está deixando bem claro que se nós voltarmos, nós não teremos acesso à vida eterna e recompensa eterna junto com aqueles que foram aprovados, ok? Nós somos considerados reprovados. Então, olha só o que é interessante sobre esse processo aí, tá? É que algumas pessoas, elas voltam lentamente. Elas voltam lentamente. Como assim? Você lembra quando Deus tirou Israel do Egito? E vira e mexe, esporadicamente, eles falavam acerca de voltar ao Egito. Isso ali é uma simbologia para nós. Porque hoje em dia, ainda existem pessoas que estão convertidas, mas elas sentem saudades do Egito no tocante, muitas vezes, aos prazeres e, às vezes, em relação ao conforto que eles tinham, talvez, ali, de não passar pelas mesmas lutas que eles passam agora por serem convertidos. E estão passando por lutas e eles lembram, poxa, quando eu estava ali no Egito, ou se referindo ao cristão, quando eu estava no mundo, eu não passava por todas essas dificuldades que eu passo agora após a conversão. Quando eu estava no mundo, eu me sentia até mais feliz do que eu estou hoje. Eu tinha mais experiências prazerosas nas festas onde eu estava ali, eu tinha mais amigos, eu tinha mais pessoas junto de mim do que tenho agora
após a minha conversão. E tem algumas pessoas que ficam cultivando esses sentimentos dentro deles. E, irmãos, não se assuste. Eu já ouvi pessoas que se dizem pastores se gloriando das pessoas que eles eram, dos pecados que eles praticavam quando estavam no mundo. Ah, porque naquele tempo eu pegava muitas meninas e não sei o quê, e se gabando dos pecados que ele cometia ou que eles cometiam enquanto estavam no mundo. Não se assuste com isso, porque existem muitas pessoas que sentem isso, nem todos falam como esse me falou, nem todos falam, mas alguns sentem isso. Sentem saudade. Ele sentem saudade dos ambientes que frequentava, das festas que iam, da bebida que tomava, das companhias que tinham. Sente saudades. Como os israelitas tiveram saudade das cebolas do Egito, quando eles estavam passando por necessidade, logo depois que saíram do Egito e estavam caminhando no deserto, eles sentiram saudade, disseram assim, poxa, quando a gente estava no Egito, a gente comia a cebola, melão, a gente tinha carne à vontade lá, e começaram a sentir saudades do Egito, até mesmo por uma questão de que ali no deserto eles estavam comendo só o maná, e o maná era preparado apenas de duas formas, basicamente ali. Eles faziam bolo salgado ou bolo doce com o maná. Basicamente era só isso, bolo salgado ou bolo doce. E realmente eu imagino que depois de um tempo só consumindo isso, acaba ficando um pouco difícil lidar com essa questão do sabor. Eu imagino que não seja fácil, não estou aqui diminuindo a dificuldade que eles enfrentaram lá. Mas deveriam se gloriar e ter gratidão a Deus, porque Deus os estava alimentando no deserto, Deus estava providenciando o pão, e eles começaram a se queixar porque queriam carne, porque não comiam carne, estavam com saudade de outros sabores. Por isso que eles chegam até a mencionar, parece um absurdo para nós, né? A gente dizer assim, como é que alguém pôde sentir saudade de uma cebola? Para nós parece um absurdo, mas o que eles estavam querendo dizer? Lá a gente tinha diversidade de sabores, a gente tinha diversidade. E aqui, queridos, fazendo uma aplicação, comparando isso conosco, com os que estão em Cristo, comparando Israel conosco, a gente pensa o seguinte, existem muitas alegrias de se servir a Deus, isso é verdade. Mas, querendo ou não, fazendo uma aplicação prática aqui, as nossas alegrias e prazeres são um pouco mais restritos. O nicho, vou colocar assim, o nicho de prazeres daqueles que servem a Deus é um pouco mais restrito. Enquanto daqueles que estão no Egito, no mundo, é um pouco mais amplo. É bem mais amplo, na verdade. São diversos tipos de prazeres e coisas para as quais a pessoa pode se entregar e degustar ali, ainda que sabendo que o salário desses prazeres é a morte, e sabendo que o mundo passa, esses desejos da carne vão passar também com eles, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre. Então, olha só, você vê que é um processo, a nossa própria carne quer voltar para as coisas das quais nós saímos. É interessante que quando a gente leva em consideração o fato de que o velho homem continua em nós, apesar de nós sermos no ato da nossa conversão, no processo de santificação, nós somos considerados uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Isso é fato, queridos. Porém, o velho homem, ele não foi removido de nós. Ele está mortificado, porém está dentro de nós. Imagine que o velho homem está dentro de você e o meu velho homem está dentro de mim, está mortificado. É como se todo dia a gente tivesse que ir lá e aplicar uma dose de tranquilizante nele.
ele está apagado, ele está, vou colocar essa expressão, ele está anestesiado. Então é como se todo dia a gente fosse lá e tivesse que aplicar uma dose nele desse anestésico para que ele continue adormecido, mortificado dentro de nós. Por mais que você diga, não, eu sou uma nova criatura, eu sou outra pessoa e tal, se você parar de anestesiar, se você parar de mortificar esse velho homem, pode ter certeza que uma hora ele vai vir à tona. E de que maneira nós anestesiamos o velho homem? Se não por intermédio das disciplinas espirituais que John Wesley chamava de meios de graça, que são a oração, o jejum, a leitura da palavra, ouvir a palavra, congregar, louvar ao Senhor, falar de Deus para as pessoas, todos os mecanismos pelos quais você é fortalecido no Senhor e na força do seu poder, pelos quais você fortalece o seu espírito. Ao passo que você fortalece o seu espírito, você mortifica a carne no tocante ao velho homem e às suas obras, ok? Se você parar de realizar esse processo, você certamente estará permitindo que esse velho homem desperte, assuma o controle e caminhe para a perdição eterna. Vamos analisar alguns textos para dar continuidade aqui na nossa reflexão. Vamos ver aqui o que diz a carta de Pedro sobre este assunto. 1 Pedro capítulo 2, verso 20 até o 22. Diz assim: porque depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento de Deus que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Tem algumas verdades poderosas aqui que eu gostaria de meditar com vocês. A começar aqui, Pedro faz a seguinte afirmação, que se depois de termos escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. O que ele está dizendo? Que se depois que você se converteu, depois que você veio a Cristo, você voltar outra vez a se colocar nesse jugo de escravidão, o seu último estado vai se tornar pior do que o primeiro. Você lembra que Jesus falou que quando um espírito imundo sai de um homem, olha só como a Bíblia ela vai se conectando, ó. Pedro falou sobre isso aqui, agora eu vou citar para você que Jesus falou. Quando um espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares áridos, procurando uma casa. Ou seja, ele procura outra pessoa para habitar. Não encontrando, ele diz: voltarei para a minha casa. Olha como é que ele te vê e como é que ele me vê. Eles pensam que nós somos, e eles afirmam que nós somos a casa deles. Voltarei para a minha casa. E voltando esse demônio, encontrando a casa limpa e adornada, ele vai. Ou seja, ele já poderia se estabelecer ali, mas ele quer garantir que ele nunca mais vai sair. E aí ele vai, palavras de Jesus, chama consigo outros 7 e volta, e o último estado desse homem fica pior do que o primeiro. Você percebe que Pedro está fazendo uma menção aqui, fazendo um paralelo exatamente com essa afirmação dada pelo Senhor Jesus. O estado da pessoa, por isso que você vê geralmente a pessoa que se desvia,
ela se envolve primeiramente com os pecados que ela já praticava antes de conhecer a Cristo. E geralmente ela acaba aderindo a outros pecados ainda piores, muitas vezes, do que aqueles que ela já praticava. E por que isso acontece? Porque a quantidade de demônios que habitam agora ali naquela pessoa aumentou de forma abissal. E por que aumentou? Porque vieram mais demônios agora para garantir que aquela pessoa nunca mais venha a se converter como foi no princípio. Então, pessoal, olha como isso é uma coisa séria. Olha como os demônios trabalham para nos levar a voltar às primeiras obras e, pior ainda, nos fazer enlaçar com outras coisas mais terríveis. Perceba que no livro de Salmos a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. O que significa isso? Uma coisa puxa outra coisa. Quando você volta para as antigas obras, os demônios vão te envolver com outras coisas e tudo aquilo que ele puder fazer você aderir, ele vai fazer. E agora você já não vai mais estar com o seu pleno vigor, com a sua plena força espiritual, porque você já vai estar em decadência, você já voltou a praticar pecados, você já não está mais se movendo no espírito, você já está se movendo pela carne, e a carne se inclina para as coisas de Satanás, de acordo com o que Jesus disse quando ele repreendeu a Satanás, que tentou usar a vida de Pedro para dizer que Jesus não seria crucificado. O Senhor disse, afasta Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus, mas sim dos homens. Ou seja, ele estava falando em relação ao fato de que as coisas carnais dos homens, as coisas humanas e carnais, elas se inclinam para as mesmas coisas que os demônios se inclinam. Então, uma pessoa que é carnal, ela se move na direção da vontade dos demônios. Resumindo, foi isso que Jesus falou naquele dia. Ok? Então, você já vai estar inclinado aos demônios. Mesmo que você não queira, mesmo que você não perceba, você já vai estar inclinado e aí você vai acabar aderindo a outras coisas. Mas calma, eu não vim apenas apresentar o problema, tá? Eu estou apresentando aqui, construindo um raciocínio com você, para a gente ver, para a gente mensurar a gravidade do assunto. A gravidade do assunto. Mas eu vou propor agora aqui a solução em relação a esse problema. O que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer para que possamos vencer isso, não permitir que isso ocorra? Vamos analisar aqui. 1 Pedro, no capítulo de número 1, verso 14 ao 16, ele traz aqui uma estratégia para nós de como nós podemos lidar com isso, ok? E não incorrer nesse erro. Ele diz, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Então perceba que ele está falando do mesmo assunto. Agora que vocês são filhos da obediência, não voltem a praticar esse amoldeis. Ele está falando de assumir a forma. Amoldar, assumir a forma das paixões que vocês tinham anteriormente na vossa ignorância. Ignorância aqui que ele está mencionando é a ignorância referente a Cristo, ok? Essa ignorância, essa falta de conhecimento é a falta de conhecimento de Cristo. Então não voltem para essas paixões, para esses desejos carnais que vocês tinham quando não conheciam a Cristo. É isso que ele está dizendo. Pelo contrário, agora vem a solução. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento,
porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, pessoal, o que ele está dizendo? Você vê que ele faz até um paralelo. Depois de dizer não volte para as paixões que você tinha, ele diz assim: pelo contrário, faça isso. Olha só. Antes, pelo contrário, sede santos. Sede santos, como é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos também santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Então, pessoal, a única solução para que você não incorra nesses pecados, não volte às primeiras obras, é você ser santo. A única solução, por mais... eu pensei que tu ia falar alguma coisa diferente, alguma coisa... Isso daí é o óbvio. É o óbvio, mas é o básico que funciona. A única forma de você não voltar para o pecado... Mas calma que eu vou... Continua com a gente que eu vou te dar algumas dicas preciosas aqui que vão ajudar muito, eu tenho certeza, assim como me ajudaram, tem ajudado até hoje, eu creio que vão ajudar você também. Se santificar é o único caminho para não voltar às primeiras obras. Para que você entenda isso, o que eu quero dizer com isso, eu vou usar uma ilustração aqui com você. Imagina que a tua vida espiritual, vou fazer desse lado aqui. Imagina que a sua vida espiritual é como subir de carro em uma montanha, em um morro, numa pista. Tá? Só que imagine agora que nesse seu carro, ele não tem freio. Ele não tem freio. Aí eu faço uma pergunta para você. Como é que você chega lá em cima sem freio? Você está numa rampa, sem freio, no carro. Como é que você chega lá em cima? Aí você vai me responder: é só acelerar, é simples isso. Perfeito. A pergunta que eu faço: se você parar de acelerar, o que acontece? Você está subindo. Você parou de acelerar. O que vai acontecer aqui? O carro vai parar? Não. Ele vai voltar. Com tudo até se arrebentar lá embaixo. O que isso significa para nós? Não existe estagnação de vida espiritual. Ah, não, a minha vida espiritual está parada. Não existe isso. Ou você está se movendo para a santificação, ou você está retrocedendo para as primeiras obras e voltando a pecar. Os primeiros sinais de quem está parando de se santificar, parando de acelerar, parando de buscar a Deus, parando de ler a Bíblia, parando de louvar, parando de congregar, parando de jejuar, o que acontece com essa pessoa? Ela começa a retroceder. Ela começa a voltar para o pecado. Ela começa a voltar a praticar as coisas. Ela via pornografia, ela volta a ver pornografia. Ela chamava palavrão, ela começa a voltar a chamar palavrão. Ela se aborrecia fácil no trânsito, agora ela volta a se aborrecer fácil no trânsito. Aquilo que ela praticava, o primeiro sinal, os primeiros sinais de alguém que está parando de se santificar, é que ela começa a voltar devagar. E não é uma coisa abrupta, brusca. Ela vai voltando devagar. Quando o carro, se você parar de acelerar lá, ele volta com tudo? Não. Ele vai parando, aí ele começa a voltar devagarzinho e vai ganhando velocidade até que ele se arrebenta lá embaixo. Assim é a nossa vida espiritual. Talvez você... Não, eu nunca ouvi isso, não concordo com você e tal, tudo bem. Eu vou te mostrar o apóstolo Paulo falando exatamente sobre isso aqui. E aí você me diga se essa ilustração que eu estou falando, você comenta aqui embaixo. Se essa ilustração não faz sentido nenhum para você, você comenta depois de ler esse texto agora, que eu vou dar para você. Antes disso, eu só peço a você que se você está gostando desse nosso estudo bíblico, não esqueça de curtir o vídeo,
Não esqueça de deixar aqui o comentário, se inscrever no canal se você pretende ouvir outros estudos como esse. Se você tem dicas, olha, eu gostaria, Danilo, de ouvir aqui no teu canal um estudo bíblico sobre tal assunto. Deixa aqui embaixo também para a gente analisar e aí a gente pode estar junto meditando na palavra do Senhor, ok? Não esqueça, curta, se inscreva aí e deixe seu comentário. Vamos analisar agora um texto que fala sobre isso, e eu quero que você me diga se não faz sentido nenhum essa ilustração que nós meditamos agora. Dá uma olhada nesse texto aqui. É da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13, os versos 13 até o 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Haver alcançado o quê? Se você for analisar o contexto do que ele estava falando de ser digno da ressurreição dos mortos. Então, irmãos, eu não julgo havê-lo alcançado. Alcançado aqui como se ele estivesse falando da perfeição, ok? Eu não acho que eu cheguei num nível perfeito que eu não preciso melhorar mais em nada. Basicamente é isso que ele está falando. Mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha só, o que ele está dizendo? Eu não acho que eu sou o top, que eu sou perfeitão. Eu não acho que eu sou perfeito, que eu sou o top. Mas eu vou dizer o que eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, ou seja, sem saudosismo, sem ficar com saudade das cebolas do Egito, sem fazer como uma mulher de Ló, que quando saía de Sodoma, os anjos advertiram, não olhe para trás, Deus vai destruir a cidade, não olhe para trás. Ela olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Sem fazer como ela, ok? Porque ela olhou para trás, não queria abandonar, não queria deixar. E alguns estão olhando para trás porque abandonaram, mas estão com saudade. Outros estão olhando para trás porque não querem abandonar, ok? Não querem deixar Sodoma e as suas práticas. Estão na igreja, mas mantiveram alguns costumes ali, algumas práticas pecaminosas que são contrárias à vontade de Deus. E espiritualmente eles estão como a mulher de Ló, porque eles estão como uma estátua de sal. Em que sentido? No sentido de que eles não conseguem avançar, sua vida espiritual não cresce, eles não têm experiências com Deus, eles não prosperam, eles não vencem, eles não avançam, eles não se desenvolvem como pessoas. Por quê? Porque são espiritualmente uma estátua de sal. Porque estão na igreja, se batizaram até muitas vezes, afirmam que seguem a Cristo, mas estão com os olhos em Sodoma. E Paulo está dizendo, eu esquecendo-me, esquece o que ficou para trás. Deus te libertou de X pecado ou Y, seja grato. Isso não faz mais parte da minha vida, meu Deus, eu esqueço, eu quero abandonar. E esquecer não significa simplesmente não lembrar. Muita gente confunde isso, né? Esquecer significa que você desconsidera totalmente, isso aqui não faz mais parte da minha vida, simples assim. Não faz mais parte da minha vida. E Paulo diz, esquecendo-me dessas coisas que ficaram para trás, eu prossigo adiante, avançando para as que estão diante. Ou seja, vê que ele está falando que é um paralelo. Eu só posso me esquecer do que ficou para trás se eu estiver seguindo para frente. Você só vai conseguir abandonar completamente se você seguir adiante, se santificando, orando, lendo, jejuando, congregando, adorando ao Senhor, falando de Deus para as pessoas. Você só vai abandonar e esquecer o que tem que ser esquecido e abandonado quando você começar a seguir adiante com a sua vida espiritual. E ele ainda afirma o que motiva ele a seguir adiante. Olha só.
avançando para as questões diante de mim, prossigo para o alvo. Ou seja, eu tenho um objetivo em mente. Não é uma coisa aleatória. Eu estou orando, eu estou lendo, eu estou congregando e tal, mas eu não tenho nada em mente. Não, eu tenho em mente, sim. Eu tenho em mente um alvo. Qual é o alvo dele? Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aí eu pergunto para você, qual é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus? É a vida eterna. Você tem um alvo, querido. Você quer herdar o reino dos céus. Você quer não somente ser salvo, se encontrar com Cristo nos ares quando ele aparecer sobre as nuvens em toda a sua glória, com os seus santos anjos recolhendo os eleitos, os salvos. Você quer não só participar disso, mas você quer levar a sua família, você quer ajudar outras pessoas no decorrer da sua vida. Enquanto você avança, enquanto você prossegue para o alvo, você quer levar outras pessoas com você, não quer? A Bíblia diz que aquele que ganha almas é sábio. Você quer ajudar as pessoas, seja apresentando Cristo a elas, seja contribuindo de qualquer forma, um conselho, um ensino, com o seu testemunho. Você quer ajudar pessoas também a ir a Cristo e a se prepararem para a vinda dele. Então tenha em mente, resumindo aqui, fazendo um levantamento do que foi dito. Você só vai ficar sem olhar para trás se você olhar para frente, se você avançar em santificação. E você só vai avançar em santificação se você tiver em mente um objetivo. Qual é o objetivo maior, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus? A salvação da nossa alma. Você precisa dessas três, ter em mente essas três coisas. Eu preciso não olhar para trás. E eu só faço isso se eu avançar, se eu me santificar. E eu só me santifico e avanço se eu tiver em mente o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, que é a salvação da nossa alma. Você aprendeu alguma coisa com esse vídeo? Te abençoou de alguma forma? Comente aqui. Compartilha se você acha que tem alguém precisando disso. Talvez tenha algum conhecido seu que voltou a praticar coisas que não deveria, ou que está voltando, você percebe que a vida espiritual dele não está legal. Mande esse vídeo para ele. Mande esse vídeo e diga para ele, peça para ele, meu amigo, assista esse vídeo, para que Deus fale com você, para que Deus ministre o seu coração. Eu tenho certeza que vai edificar muito, assim como esse conteúdo edifica a minha vida, edificou a sua, de todos aqueles que estão me ouvindo. Eu tenho certeza que vão edificar também aqueles seus queridos para quem você vai enviar. Que Deus abençoe e nos vemos em no próximo estudo, em nome do Senhor Jesus.